programa Life for You de hoje, nós teremos aqui a ilustre presença de um jovem empresário que iniciou seu negócio 2 semanas, a construção do seu negócio, 2 semanas depois que foi decretada a pandemia no Brasil. Nós vamos entender como superar esses momentos de crise com o Renan Wave, lá do Bar do Wave, em São José dos Campos. Renan, seja bem-vindo. Opa, beleza, obrigado pelo convite. Bater um papo muito tranquilo hoje sobre vida corporativa, sobre vida pessoal, que é o objetivo do programa Life for You, levar aí informação de qualidade para aqueles que estão nos assistindo, como manter este equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Show de bola. Renan, conta pra gente um pouquinho como que foi essa ideia de fazer um bar, como que isso surgiu, a ideia de fazer um empreendimento, né, chamado Bar do Wave. Sim. Então, foi bem natural, porque sempre gostei de cozinhar, desde criança, cozinhava. Aí começa com 15, 16 anos, a galera começa a descobrir o churrasco, mas ninguém quer fazer. Aí eu ia para a churrasqueira, ficava fazendo, fui pegando gosto especificamente pelo churrasco, mas já gostava de cozinhar algumas outras coisas. Aí, em determinado dia, a galera começou a falar, meu, por que isso não é um negócio, velho? Só como o seu churrasco quando a gente faz, quando tem alguma festa, alguma coisa, mas tipo, mano, por que você não abre? Tá ficando bom suas carnes. Já inventava umas firulas lá, fazia uns acompanhamentos diferentes. Aí aquilo me veio na cabeça, falei, puta, tá aí, um negócio que eu sempre gostei de ir a bares. Então eu resolvi juntar tipo, 2 coisas que eu gostava, né? Um lugar que eu gostava de ir com os amigos para conversar e também a cozinha, que é um negócio que eu gostava. E aí eu tive essa ideia de lançar esse negócio, mas com uma coisa bem diferente. Né? E o que tem de diferente aí? Eu acho que quando a gente fala em churrasco, né, eu acho que todo brasileiro é um pouco churrasqueiro, né? A gente faz churrasco para amigo, em casa, às vezes fica bom, às vezes não fica. Por exemplo, lá em casa, às vezes eu faço churrasco com picanha, às vezes ela fica mole, às vezes ela fica dura. Enfim, o que tem de diferente? O que tinha de diferente no seu churrasco que você fazia em casa, né? Que chamava tanto a atenção assim dos seus amigos, que levaram você a abrir o Bar do Wave. Eu sei que hoje é o maior sucesso aí. Enfim, depois a gente fala do bar, mas vamos entender aí. Cara, por exemplo, antes de eu abrir quando eu estava com a ideia nos churrascos, eu sempre procurava já falar para o pessoal, assim, galera, em vez de a gente comprar muita carne ruim, que vai sobrar, tipo, não precisa cada um trazer 1 quilo. Falei, meu, cada um traz 500 gramas, como uma carne é melhor, vai ser o mesmo preço. Então, além da qualidade da carne, que eu sempre prezava falando para eles, meu, vamos comprar carne boa que vai dar o mesmo valor e não vai sobrar, porque sempre sobrava um monte de carne. Então, além da qualidade da carne, eu estudei bastante, né, algumas técnicas de cocção, manejamento da grelha, como é que salgava a carne, os acompanhamentos também, eu fazia algumas coisas diferentes, e aí que foi dando aquela diferença. O pessoal falou, meu, pô, sua carne é mais diferente, mais macia, mais suculenta. Então, foi muito estudo. E aí, quando veio a ideia do bar, uma coisa que eu fiz, eu comecei a viajar bastante, comecei a ir bastante restaurante para pegar bastante referência, eu anotava pontos positivos, pontos negativos de alguns bares, de algum restaurante, e aí eu quis criar um bar que tem as coisas que eu gosto, churrasco, carne e música. Então, é um bar que as porções principais são de carne que a gente prepara de um jeito bem legal também, que já eu explico. Mas é um jeito bem peculiar aí. Legal. Mas antes de ir por esse jeito peculiar, que eu já fui lá no Bar do Wave, eu já vou até falar aqui que hoje nós vamos falar aqui sobre um conceito chamado aquário de carne. Você já ouviu falar o que é isso? E se você não ouviu, tudo certo, porque o Wave ele lançou no mundo o conceito de carne de aquário, ou aquário de carne. Depois ele vai explicar para a gente direito aqui. Mas ele estava falando aqui que ele falava para os amigos dele trazer aí a carne boa, tal. Mas às vezes eu compro carne boa, eu compro lá umas picanhas lá que custa 150 pau o quilo, né? A gente até fica assim meio... Pega uma picanhinha pequenininha e tal, mas não fica boa. Qual é o segredo do Wave? O que o Wave fazia nessa carne que os amigos levavam lá e que ficava todo mundo assim... espantado com o gosto da carne? O que tem? Tem ponto, tem sal, enfim. Tem 2 coisas. Não é porque a carne é cara que ela é boa.
Tem bastante carne aí que às vezes em açougue está com preço elevado, mas na hora que você vai fazer, às vezes o gado não era de qualidade, não teve uma criação legal, não está com baixo nível de marmoreio, que é a gordura entremeada na carne. Então, desde a escolha da carne já é importante. Primeiro ponto... Exato, a escolha da carne. Às vezes não... Marmoreio. Vocês entenderam o que é isso? Marmoreio é aquela gordurinha entremeada na carne, a coloração da carne também, as carnes que são um pouquinho mais claras tendem a ser um pouco mais macia do que as escuras. Então... Pode ser a carne do mesmo preço, ela ser cara ali, só que pode ter pedaços ali de algum gado não, que não vai estar tão macia quanto a como você escolher legal ali. Um outro ponto é o modo de preparo, né? Você tem uma brasa bem forte ali, estamos falando aqui de steak, tá? Que são bifes. Tem as carnes de longa cocção, como costela, cupim, que não é esse caso que eu estou falando agora, estou falando de steaks. Uma brasa bem forte para você poder selar a carne e os sumos, né, os líquidos da carne se concentrarem lá dentro, que vai dar mais suculência, ela tende a ficar um pouco mais macia. Então você selar bem a carne e depois subir para um segundo andar, para daí você acertar o ponto lá dentro. Então esses dois pontos para mim é o principal. Escolher uma carne de qualidade, selar legal, sobe para o segundo andar e aí você vai deixando ali de acordo com o ponto que o pessoal gosta. Se gosta mais passado, deixa mais tempo. Se gosta menos passado, deixa menos tempo. A salga tem um mito, né? Não é que é um mito, mas tem bastante divergências. Tem pessoas que gostam de salgar antes, tem pessoas que gostam de salgar depois. Eu não vejo problema nenhum. A única coisa é, se for para salgar steak, não utilizar o sal grosso. Até pode utilizar, mas não é recomendado porque não dá tempo do sal grosso derreter, penetrar na carne, porque são carnes rápidas. Então, aconselho sal de parrilla ou até mesmo sal fino. Agora, lógico, se você for fazer uma costela, um cupim, sal grosso, porque fica lá 3, 4, 5 horas, embala no papel. Então, o sal grosso derrete, penetra na carne. Então, o sal grosso não é recomendado para steak por causa disso. Tanto é que, às vezes, você vem em churrasco lá, ficou pronta a carne, a pessoa batendo na carne para cair o sal. E vai o sumo inteiro embora. Sim. Também. Pode fazer do jeito que você quiser, né? Eu tô falando o que é recomendado, né? Então, para ela ficar suculenta e saborosa. Exato. Então, recomendo um salzinho de parrilla ou um sal fino. E deixo o sal grosso para as carnes de longa cocção. E conta pra gente o seguinte, daqui a pouquinho você vai entender o que tem a ver, Bardo Wave com vida profissional. Mas antes disso, eu já vou aproveitar aqui, vou chamar os nossos intervalos aqui, porque daí a gente tem um tempo maior para falar de aquário de carne e a importância da capacitação profissional para que as pessoas possam trabalhar no bar do Wave e reproduzir tudo isso que o Wave criou antes ainda de abrir o bar. Até mais, depois dos nossos intervalos. Voltando com o Life for You, eu estou aqui hoje com o Renan Wave, contando para a gente dos desafios de ser empresário. E agora eu quero falar em especial sobre algo que eu falei aqui no começo do programa. O desafio de ter começado o empreendimento foi 2 semanas depois que foi decretada a pandemia ou foi 2 semanas antes? Eu comecei as obras em fevereiro de 2020. Então foi antes. Aí, com um monte de coisa comprada, começando a engatinhar a obra, acho que final de março, lá para 20 de março, 25 de março, uma coisa assim. Pandemia, lockdown, fechou tudo, loja de material de construção, ninguém na rua. E aí que veio aquela pergunta, e agora? Continua a obra, para, quanto tempo, contrato de aluguel assinado. Então você começa a se questionar várias coisas. Então nessa hora é colocar o pé no chão, conversar com os fornecedores que você já contratou, renegociar pagamento, renegociar aluguel e tive que me manter firme. Toda hora, vai passar,
Só que todo mundo pensava que ia ser 3, 6 meses. Então, foi 1 ano e meio, 2 anos. Então, naquele início ali que você não tinha uma visão de quando ia voltar, era dia a dia conversando com o fornecedor, reparcelando, conversando com o empreiteiro. Meu, tem como te pagar assim, assim, assado. Então, E como que foi a aceitação das pessoas, né? Quando nessas negociação em período de pandemia, o pessoal estava mais flexível ou menos flexível? Então, eu não sei se eu dei sorte ou não, mas no meu caso, todo mundo foi bem flexível. O pessoal da obra lá falou, não, tranquilo, tinha uma parcela alta para a gente pagar, né? Ele falou, não, tranquilo, a gente parcela em 4 vezes. Até o ponto lá do meu aluguel, o proprietário foi super legal também. Como estava por uma pandemia, o restaurante não tinha nem aberto ainda, ele falou, meu, fica tranquilo, quando começar, quando voltar, né, quando poder abrir, a gente começa a executar o contrato. Então, nesse ponto aí foi bem legal. Mas era aquilo, né? Um dia Mas após o outro. susto foi grande, hein? Nossa Senhora. Fiz um puta plano de negócio lá, fiquei 6 meses, 1 ano fazendo plano de negócio. Chega fevereiro, nossa, vou começar agora, né? Chegar março da pandemia, 1, 2 meses, peguei o plano de negócio, falei, tchau, agora não existe mais isso aqui, agora é sobrevivência. Primeira vez que abriu, foi tipo só para delivery, tipo tudo pronto, eu só podia entregar delivery. Coisa que nem era projeto Nem seu. era meu plano, ia ser em segunda instância isso, tipo, depois que a operação do salão estiver rodando, eu vou e penso em implementar um delivery. E tipo, virou prioridade do dia para a noite. Aproveitando que você está falando de plano de negócios, está falando de negócios, o nosso programa ele tem esse objetivo também de levar informações aí para quem está buscando entrar no mercado de trabalho, ou então você que está buscando empreender, para que a gente tenha o conhecimento de quem já fez, de quem já está no mercado, né? Para que a gente possa até encurtar os caminhos aí para se fazer um empreendimento ou então entrar no mercado de trabalho. Então eu queria tratar nesse segundo bloco contigo 2 pontos. O primeiro, como que foi o desafio de treinar uma equipe de funcionários, que eu sei que a sua equipe de funcionários ela tem muito pouca rotatividade, e eu conheço muito bem o Wave, porque desde o início do bar do Wave, na capacitação da equipe, o Instituto Ferrarese estava lá dando treinamento, né, para a equipe dele, e é uma equipe que tem muito pouca rotatividade, e quando tem rotatividade, às vezes até por motivos estratégicos, né? E qual é o desafio de capacitar uma equipe, primeiro, num bar diferenciado? Num bar que tem todo esse conceito, toda essa técnica que você desenvolveu, e somente quem já foi no bar do Wave sabe do que eu estou falando, do sabor da carne, da suculência da carne, enfim, realmente é uma técnica excepcional. E essa técnica tem por trás também um incremento aí, que é o aquário de carne. Então eu queria que o Wave contasse aqui para a gente que raio de aquário de carne que é esse, o primeiro aquário de carne do mundo, né? E o desafio de treinar a equipe para que a carne saia sempre do mesmo padrão que os seus amigos conheceram, porque eles vão lá sempre e cadê a carne do Wave, né? E sempre eles estão elogiando cada vez mais e mais. Conta pra gente. Sim. Com relação ao funcionário, é bastante desafiador, porque num restaurante ou num bar não trata-se só da comida. Então, o pessoal da cozinha tem um know-how, tudo, faz as comidas, os parrilheiros lá, os churrasqueiros também dominam a técnica, né? Eu dei alguns toques só de como utilizar o aquário de carne, que já vou explicar melhor do aquário de carne. Mas o que eu mais dei prioridade lá foi a questão de salão, porque acredito que muitos já foram em restaurantes com pratos excepcionais, só que às vezes quando o atendimento não é legal, às vezes você fala, não volto lá porque eu fui mal atendido. Então, além de, lógico, priorizar bastante a comida, mas acredito que o atendimento da parte do salão, de como tratar o cliente, né, dar uma experiência legal para ele, eu acho que é o principal. Então, eu foquei bastante em salão. Eu até li bastante os livros de atendimento da Disney,
Eu até passei para eles, né, a gente dá treinamentos lá referente a atendimento Disney, né, como encantar o cliente, bem legal o livro. Então, sempre coloquei lá esse conceito com eles, né? A gente se chama de elenco, porque a gente entende que lá é uma peça, então a gente tem que fazer um espetáculo, então a gente chama como elenco. Cliente a gente chama de convidado, porque se a gente abre as portas, a gente está convidado. E como você trata um convidado? Você trata bem. Então, esse conceito de entender que o cliente é um convidado também é legal, né? O salão lá, a gente fala que é o nosso cenário, que é onde acontece, cozinha, não sei o quê, a gente fala que é os bastidores. Então, foi bem legal esse conceito, né? Eles aderiram, acharam legal também. Mas é isso, é desafiador, mas acho que vai dar certo e o pessoal tá gostando. Até porque essa foi uma das demandas que o Wave passou para o Instituto Ferrarese no início. Sim. Nós tivemos que customizar, porque todos os treinamentos que a gente faz são customizados de acordo com aquilo que o cliente deseja. Nós tivemos que customizar todo um conceito Wave Disney, né? E realmente esse conceito de você reconhecer o seu funcionário como sendo um item, né, eu diria, uma peça fundamental para o seu negócio é essencial. E também o treinamento, o respeito ao funcionário, a equipe lá está sempre muito bem, né? E estamos no nosso intervalo de novo. O problema é que aqui nesse estúdio o tempo passa muito rapidamente. Mas depois do nosso intervalo, no nosso último bloco, nós vamos entender aqui do Wave que negócio é esse de aquário de carne e o que especificamente ele preza num funcionário, ele preza na capacitação profissional de um funcionário para ter essa excelência no atendimento lá do bar do Wave. Daqui a pouquinho, depois dos nossos intervalos. De volta aqui no nosso último bloco do programa Life for You, do Instituto Ferrarese. Eu estou aqui hoje com o Renan Wave e o Renan está contando aqui para a gente dos desafios que teve aí na abertura do bar, mas eu diria que um desafio ainda maior foi na implementação de um conceito chamado aquário de carne. Que negócio é esse de aquário de carne? A gente pesca carne lá, é um peixe-carne ou é um peixe-boi? Que negócio é esse? Então, como eu falei, quando eu comecei a criar as ideias do bar, eu viajei para a França, viajei para alguns lugares e aí eu me deparei com uma técnica chamada sous vide, que é uma técnica francesa, que significa sob vácuo. Que nada mais é do que você pegar a carne, ou frango, ou porco, não importa a proteína, ou legumes, você embala a vácuo, e você cozinha dentro de água quente, mas não é aquela água quente do fogão, a 100, 110 graus, acho que é 100 graus aqui, começa a evaporar. A gente tem um aquário, que a gente tem água quente lá em torno de 50, 49 graus. Por quê? Você fez assim, aquário, mas eu vi o aquário lá, 2 bem grande, por 2 tem metros. 1,5 m por 1,5 m. Cabe é bem grande. Cabe uma baleia lá dentro, né? Então, eu resolvi fazer essa técnica sous vide lá numa escala muito maior, de vidro, e a gente deu o nome de aquário de carne. Mas o que isso beneficia a carne? Esse aquário fica em torno de 50 graus. Por quê? O que dá o ponto numa carne? É a temperatura interna dela. E por que no fogão, no forno, a gente tem que se atentar ao tempo? Porque o nosso forno está a 200, 180 graus. Então, com o tempo, vai subindo a temperatura da carne e aí você tira ela quando ela está no ponto dentro, quando ela atinge em torno de 54, 55 graus. Como a gente tem um ambiente controlado, com água circulando, a gente pode deixar a carne embalada ali num plástico específico, né, que não solta toxina. A gente pode deixar lá por 1, 2, 3, 4, 5, 10 horas, que nunca vai passar do ponto. Ela vai ficar
no ponto da temperatura que a gente setou. Como a gente deixa em 50, 49, que é ponto menos para mal passado, ela sempre vai sair daquele ponto do aquário. Se eu quisesse uma carne ponto mais, eu setaria o aquário para 58. Então, eu não preciso me preocupar com o tempo. E como ela cozinha lentamente, né, porque é uma temperatura baixa, ela fica um pouco mais macia, porque quebra as fibras com esse tempo de cocção. Ela fica um pouco mais suculenta, porque como ela cozinha lentamente, ela não externa os líquidos ou não internaliza os líquidos, então ele se mantém uniforme. E aí, depois desse processo, a gente finaliza na parrilla. Por quê? Aquela crostinha que forma em volta da carne é a que dá todo o sabor para a carne. Tanto é que se você comer um dia uma carne que foi feita em foguinho baixinho, meio cinza, ela não tem tanto sabor. Se você fazer num fogo um pouco mais alto e formar aquela crostinha, que dá todo o sabor. Tanto é picanha. Quando a galera come aquela gordura torradinha, tem todo o sabor. Agora você faz uma picanha sem estar torrada, aquela gordura não vai ficar com gosto tão legal. E a gente chama essa crostinha de reação de Maillard, que é as reações dos açúcares, gorduras e carboidratos da carne em contato com a temperatura bem alta. Então, depois que sai do aquário, a gente coloca na parrilla bem quente, em torno de 2, 3 dedos da brasa, para realmente selar essa carne e dar todo o sabor. E caso o cliente queira ponto mais ou ponto, depois de selar, lembra que eu falei lá? Então, depois de selar, a gente sobe no segundo andar para subir um pouquinho mais a temperatura interna e ir no ponto que o cliente deseja. E eu estava outro dia lá no bar do Wave, lá, eu estava olhando a parrilha lá, e eu vi que eles tiravam aquela, acho que era chouriço que eu pedi, né? Que tem uma gordura assim. Sim, bife de chorizo. E tiraram ali do aquário, jogaram na parrilla ali a 2. Qual é a mágica daquela brasa lá que não sai fogo? Em casa eu coloco a carne lá, é um fogaréu, a gente fica jogando água, apagando incêndio. E lá, aquela brasa e não tem fogo. O que você faz lá? Porque às vezes sai fogo, mas é muito pouco. Por quê? O ideal ideal não, né? Mas recomendado é você fazer a carne quando estiver em brasa o carvão. Por quê? Na hora que pinga a gordura, na brasa, é muito mais difícil de pegar um fogo. Quando está com fogo e pinga a gordura, ele já queima na hora, então sobe o fogo. Então, o interessante de um churrasco, assim, você sempre tentar trabalhar com a brasa. Tudo vermelhinho, em vez do carvão preto. Quente. Então, por exemplo, quando eu vou fazer, não lá no bar, vou fazer na casa de alguém, eu sempre acendo a churrasqueira uns 50 minutos antes, uns 40 minutos antes, e deixo lá queimando o carvão. Então, depois que ela está brasa, ela fica mais quente, porque a brasa é bem quente. Quando está com fogo, não é tão quente, depois que já aquele braseiro encandeceu. Então, eu prefiro acender um pouco antes e trabalhar só com a brasa. Evita de subir tanto fogo e a reação de Maillard também, como a brasa é bem mais quente, fica mais fácil de fazer. E até uma dica para quem está em casa, se você tiver churrasqueira muito funda e você quiser economizar carvão e testar essa crostinha um pouco melhor, pega uns tijolos na rua, bloco, e bota embaixo uns 2, 3 andares e tenta trabalhar com a sua churrasqueira assim. Acende o carvão, ele vai começar a queimar, você espalha, então você vai ter uma brasa legal, vai usar pouco carvão e aqui a temperatura vai estar bem quente. E aí você usa o segundo andar caso precise, para subir o ponto ou colocar alguma carne aqui que não precisa de tanto calor, por exemplo, uma linguiça deixa aqui em cima, fazendo devagarzinho, e aqui você usa para trabalhar com a brasa bem forte, selar as carnes, que fica legal. Economiza e dá um resultado interessante. Legal. Lá no bar do Wave, conta pra gente. Quais são as 3 características principais que você avalia na contratação de alguém que trabalha ali na linha de frente, que você falou, que é o elenco, né? Que está ali atendendo os convidados que vão lá para o bar do Wave. O que você preza lá? Cara, acho que a primeira coisa que eu prezo é a vontade de trabalhar, tesão, teoricamente. Quando ele vai fazer a entrevista, que ele conhece a casa, eu já vejo no olho dele se ele brilhou pela casa, pelo que eu expliquei, pela história. Então, isso é o principal. Quando eu vejo que, tô aqui, vai receber quanto, chego que horas, vai embora que horas. Isso já não me agrada. Então, quando eu vejo que o cara tá com tesão ali, tipo, nossa, que legal, tem aquário. Não, gostei daqui. Então, isso já me chama bastante atenção.
o perfil profissional da pessoa. A gente aplica um teste lá que o Instituto Ferrarese disponibilizou para a gente. Então, em poucos minutos ali a gente tem um resumo do perfil profissional da pessoa. Então, para saber se ela tem um perfil legal para salão, se não tem. E, cara, eu acho que para mim essas duas coisas, porque o restante a gente vai treinando, a gente vai melhorando, a gente vai trabalhando. Então, eu acho que para mim esses dois pontos de início é o que eu priorizo. Isso que o Wave acabou de falar é interessante, que eu já entrevistei vários e vários empresários e todos falam a mesma coisa. É realmente a pessoa, você aí que está procurando um trabalho, realmente mostrar que você está afim de trabalhar. E não aquela coisa xoxa, né? Vim aqui para trabalhar e pegar meu dinheirinho no fim do mês. Não é isso que o empresário quer ver. Ele quer ver se realmente você vai estar comprometido ou não com o negócio dele. Aí ele vai te chamar, vai te pagar para trabalhar lá. Wave, acabou nosso tempo. Rapidinho. E antes de terminarmos o programa, gostaria que você deixasse aí os seus contatos, contasse para a gente aí onde fica o Bar do Wave, fizesse aí seu convite, porque realmente essa carne aí é um negócio de doido. E depois, bom, tudo bem. Bom, pessoal, para quem quiser conhecer mais aí, o meu Instagram é Renan Wave. O Instagram do bar é Bar do Wave, então lá tem várias fotos, tem nosso site, tem nosso contato, tem o cardápio. Então lá no nosso Instagram você consegue ficar antenado aí e ter acesso a mais informações. E onde fica o Bar do Wave lá em São José dos Campos? Fica na Avenida Cassiano Ricardo, 521, dentro do Aquário Center. É um mall lá bem legal, ficou bem diferenciado lá o ambiente. Então a gente fica lá dentro, tem estacionamento, então bem legal. Então Avenida Cassiano Ricardo, 521. Esse Aquário Center foi escolhido a dedo, né? Então, coincidiu que o nome do bairro é Aquários e o prédio chama Aquários. Ok. Obrigado, Wave, por esse bate-papo aqui tão esclarecedor. E aguardo vocês aí no próximo programa Life for You. Informações para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional.